Sejam todos bem-vindos ao podcast do segundo Congresso Nacional Online de Saúde Escolar e primeiro Simpósio Internacional de Saúde Escolar. No nosso podcast de hoje, dia 25 de julho, que é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento, abordaremos sobre a importância das estratégias educativas sobre a segurança aquática abordadas no ambiente escolar, com o propósito de contribuir com a conscientização sobre o importante papel da escola no processo educativo relacionado à prevenção do afogamento. E para conversarmos sobre essa temática tão importante, convidamos a família Tubagol para abordarmos este assunto, e que é formada pela Aline Seff, que é coordenadora de conteúdo pedagógico da plataforma Tubagol e que lidera ações focadas no mercado educacional. Pelo Davi Assef, que é o idealizador e embaixador da plataforma Tubagol, e pelo Henry Assef, responsável pelas áreas de parcerias e desenvolvimento da plataforma. Gente, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui, aceitarem o convite de estar aqui conosco abordando sobre essa temática. Nós que agradecemos o convite, né? E a importância também de estar divulgando esse tema, né, tão essencial e que estamos trabalhando aí nas escolas e tentando cada vez mais conscientizar as pessoas da importância mesmo da prevenção do afogamento infantil, né? Perfeito. Obrigada, Henry, Davi. Sim, a gente agradece a oportunidade e fazer parte da programação do Congresso Nacional Online de Saúde Escolar, para nós é extremamente importante, porque o ambiente da escola é um ambiente super importante para tratar sobre prevenção do afogamento, né? A escola trata de tantos assuntos importantes na infância e precisa também tratar desse tema, né? O afogamento é há muito tempo uma das primeiras causas de morte de crianças no Brasil. Nós perdemos por dia 4 crianças e 2 adolescentes e a gente não entende como que as escolas ainda, todas as escolas ainda não tratam esse tema da forma como deveria tratar dentro de uma programação de conteúdos, atividades e ações, né, para que a gente consiga mudar esse cenário no médio e longo prazo. Perfeito. Isso mesmo. Obrigada, Davi, também pela sua presença, viu? Muito obrigada. Muito obrigado por estar aqui nessa programação do Iconase. E é muito legal compartilhar as informações sobre a prevenção ao afogamento e sobre o Dia Mundial da Prevenção ao Afogamento. Obrigada, excelente, muito obrigada. Bom, então, gente, vamos falar um pouco sobre o trabalho de vocês e o que é, então, a plataforma Tubagol e qual o principal objetivo da plataforma. Legal, a plataforma Tubagol nasceu de uma iniciativa do Davi, né, dentro de um contexto das aulas de natação, né? O Davi faz aulas de natação desde os 7 meses, né? O Davi nasceu nos primeiros banhos na maternidade, não foram banhos tão adequados e ele desenvolveu um trauma de água e era muito difícil dar banho do Davi nos primeiros meses de vida, né? E aí, como que a gente muda isso, soluciona isso? Colocamos o Davi na natação. No começo, muito difícil, uma adaptação que demorou um pouquinho, né? Mas depois, a partir de 1 aninho, o Davi se apaixonou pelas aulas e a gente sempre produzia pequenos vídeos para mostrar para a família, né, para os amigos, mostrando as aulas de natação. E a partir dessa iniciativa surgiu o primeiro canal de natação infantil do YouTube, do ponto de vista da família, da criança, né? Com 6 anos de idade, o Davi teve a oportunidade de participar de um concurso de ideias de crianças por um mundo melhor. E ele esteve no Shark Tank Brasil, foi muito legal. E aí, a partir do Shark Tank, ele apresentou inicialmente um aplicativo que tinha um curso de nado de sobrevivência e um joguinho da memória. Hoje, trazendo essa história de 2021 para 2025, hoje são 10 cursos. A gente diz que com os melhores professores do Brasil e do mundo, né? A gente tem cursos com professores que são referência, palestrantes internacionais e que são nomes super importantes da natação e da educação aquática no mundo todo, estão disponíveis na plataforma de forma gratuita. Temos 4 joguinhos de educação para segurança aquática e uma busca de professores e escolas de natação por CEP.
Então, esse é o contexto dentro do ambiente digital. E a partir dessa experiência da plataforma no digital, no tubagol.com.br, para quem está nos ouvindo, né, tubagol.com.br, surgiram uma demanda muito grande de levar isso para o mundo físico, né, para a sala de aula, para as empresas, para as comunidades. E a partir daí, a plataforma Tubagol também atua através de eventos, materiais, livros. Acabamos de lançar um livro agora, O Menino que Transforma Crianças em Tubarões. E esse é um resumo, né, do nosso ponto de partida, né, do Davi com trauma de água ali até hoje, né, nesses 10 anos de trajetória. E nada melhor do que compartilhar tudo isso com as famílias, né, para que a gente consiga aos poucos reduzir esses números e levar a educação aquática para o máximo de pessoas de forma leve, educativa, divertida. Perfeito, nossa, perfeito, trabalho espetacular. E na verdade, né, você acabou até respondendo aqui, mas eu ia perguntar também aqui em relação a como a plataforma pode contribuir, né, para a prevenção do afogamento infantil. Então, como você bem disse, na questão educativa, né, de formação, correto? Sim, Né? exatamente. E a Aline está à frente Uhum. dessa área, né, Uhum. desse escopo educativo e tem Sim. desenvolvido ações, soluções, acabou de escrever um livro que Sim. está disponível também. Estamos fazendo ações nas escolas. A Aline vai falar um pouco dessa área. Vamos Então, lá, como Nina. o Henry colocou, o Davi desde pequenininho está na escola de natação. E tudo isso, né, essa plataforma, tudo que a gente construiu foi a partir disso. Então, ele na Olha só. natação, né, Uhum. de uma forma educativa, os professores de natação, que foram os primeiros professores dele. Então, quer dizer, ali já tem algo educativo, né, na própria Sim. escola de natação. Então, a partir dali, ele começou a ter dicas de segurança aquática que despertou o interesse dele sobre esse Uhum. assunto, né? E a Nossa. vontade dele de compartilhar esse assunto, né? Sim. Então, para nós também, esse conhecimento veio da escola, de uma escola de natação, mas veio da Uhum. escola, né? E foi construída essa conscientização a partir da escola de natação. Então, por que não construir essa cultura de conscientização dentro das nossas escolas formais? Né? É Perfeito. isso que está Uhum. faltando. Porque ele, a princípio, ele queria o quê? Expandir esse conhecimento. Então, veio a Uhum. plataforma para expandir esse conhecimento e, a partir daí, começaram a surgir outras ações, né? Que são as Perfeito. palestras, né? Para alcançar Uhum. cada vez mais as pessoas. Não ficar só no mundo virtual, né? Mas estar Digital, ali no perfeito. presencial, né? Chegar nas Sim. pessoas que muitas vezes não têm esse acesso, né? Então, a partir Sim. da escola, indo nas empresas, e fomos numa instituição, fomos na PAI também, né, Davi? Uhum. Que o Ah, Davi conta, né, como uma experiência, assim, para sim. ele foi bem marcante. Foi muito bom. Perfeito. Então, detalhe para a gente, então, como tem sido nessa conscientização, essa ação, né, de conscientização nas escolas, nessas instituições? Pode contar para a gente, Davi. Bom, é muito legal fazer palestras com as informações do afogamento. E é muito legal dar essas informações para as pessoas para elas prevenirem o afogamento, né? Porque é uma causa bem séria. A primeira causa de morte de crianças de 1 a 4 anos no Brasil. Então, é muito sério isso. E eu me sinto muito bem quando eu faço palestras, chat fantoches e outras ações para informar as pessoas sobre o risco do afogamento. Muito bem, perfeito. E as suas palestras, essas atividades das escolas, Davi, são realizadas para crianças? Você pode contar um pouquinho mais? Detalhar um pouco mais? Ah, as palestras geralmente são para crianças, mas crianças mais velhas, assim, tipo, não muito, mas ah, também para pais, às vezes Perfeito. para pais, também para eles, os que têm crianças menores, principalmente, para tomar cuidado, que a gente fala muito de supervisão nas palestras, a gente fala nos nossos vídeos também, a gente fala muito de supervisão, que é a coisa mais importante para prevenir o afogamento. Sempre tem que ter um adulto por perto para supervisionar a criança para não morrer afogada. Sim, perfeito. Esse detalhe da supervisão que você comentou, Davi, é muito importante, né? Porque a gente sabe, às vezes, não tem uma pessoa de fato ali responsável por aquela criança, acho que todo mundo está cuidando,
todo mundo tá vendo, mas ninguém tá cuidando nada, né? O interessante e o importante é sempre que tenha uma pessoa de fato olhando, porque às vezes tem uma piscina cheia de crianças, cheia de adultos, mas ninguém de fato está cuidando, né? Está supervisionando, como você falou. Perfeito. E então essas ações, como vocês comentaram, são através de palestras, vocês estão utilizando também o livro, podem contar um pouco Sim. mais? Começamos agora com o livro, né? O Menino que Transforma Crianças em Tubarões, que começou a partir da experiência do Davi. Então, Sim. foi inspirado, né, nessa experiência, porque o próprio nome, Tubagol, vem de um brinquedo dele, Sim. né? Que é um Olha, tubarão. Né? Então, o sim. tubarão que ele ganhou quando pequenininho do professor de natação. Então, é tudo muito simbólico, né? Tem muito Sim. sentido, porque veio de um professor de natação, o primeiro professor que ele teve, né, enquanto Olha só. criança. Ele começou na natação com 7 meses, né? Ele foi para a escola com 2 anos e meio. Então, Uhum, assim, o sim. primeiro professor foi esse professor e ele deu esse tubarãozinho de brinquedo. E assim, ele amava esse tubarão, sempre brincou com esse tubarão. Então, a partir dessa história de vida dele, né, de falar sobre prevenção, desse sentimento que ele teve desde pequenininho, de estar espalhando isso para as outras pessoas, né, e esse tubarãozinho de brinquedo, surgiu essa história, né, de uma forma bem lúdica, bem leve, Bem né, leve, natural, né? natural, essa interação de uma criança com um brinquedo que ganha vida, né? Então esse Uhum. brinquedo ele ganha vida e faz essa interação com a criança e conversa com a criança e fala sobre o tema de uma maneira bem leve, né? Para que as crianças possam realmente serem tocadas, né? De uma forma que entendam e comecem a se conscientizar sobre o assunto. Sim, Né? perfeito. Você vê se essa sua fala dessa experiência, né, mostra o quão importante, né, até complementando também o que o Henry comentou no início, né, como a escola, né, o ambiente escolar é propício, né, para esse processo de aprendizado, né, e como você bem disse também, Aline, da importância da construção, né, de uma cultura, né, educacional ali desde pequenininho, né, de todas as temáticas. Hoje a gente está trazendo essa questão da segurança aquática, mas de todas, né, então a escola é um ambiente, assim, propício, né, aberto, onde as pessoas estão ali para aprender, né? Então, Sim, olha só o impacto que isso gerou na vida do Davi, né? Algo tão, você falou, tão natural, tão leve, mas que foi norteando, né, direcionando, né, o interesse dele, e todo esse resultado que vocês estão alcançando. Então, parabéns, viu? obrigada. Parabéns. E É, só falando mais um pouquinho, pode falar. Não, eu ia falar dessa experiência mesmo de estar lendo, né, fazendo essa contação para as crianças, que nós tivemos a oportunidade de fazer isso, de presenciar, o Davi foi, complementou, né, então ele como personagem, então foi muito lúdico, assim, ele surgiu como se ele fosse, como se ele tivesse saído do livro, então Que legal. enlouquecidas, né, filho, ficava atrás dele, enfim, Ah, e as crianças tendo esse contato e trocando, né, com elas, como foi a leitura, o que vocês gostaram? Então elas começaram a falar várias experiências. Meu papai ele olha, né? Ele tá sempre pertinho. Ou ai, eu tô de boia, mas aí a mamãe fica longe. Aí a gente, né? Olha, mas né, sim, a mamãe tem que ficar perto. Então assim, a gente pôde ter essa troca. troca, né? E muitas vezes na plataforma a gente não consegue, né? Sim, Tem as informações, são muito uhum, importantes, mas assim a gente não consegue claro. ter essa troca, né? Então, ter essa Um troca. complementa o outro, né? Os trabalhos se complementam, né? Isso, os trabalhos se complementam, porque na plataforma os pais podem, né, depois acessar, nós demos, né, para as crianças o endereço também, né, da plataforma, o cartãozinho, quer dizer, elas Sim. puderam levar para casa para os pais terem acesso, né, fizeram atividade, né, também levaram para casa, então tudo isso eles puderam levar o aprendizado que eles tiveram na escola para os pais. Né? Olha, papai, é Perfeito. importante, né? Olha, eu fiz atividade, vamos acessar a plataforma. Então, isso foi Uhum. muito enriquecedor, assim, esse trabalho. Parabéns. E eu, particularmente, assim, parabenizo mesmo vocês sobre esse trabalho, porque eu mesmo já fiz o curso da Tubagol. Foi muito bom, gostei demais do material, do conteúdo, da linguagem, dos recursos, né, visuais ali. Então, assim, de fato, recomendo, indico mesmo para que os pais possam realizar os cursos, os adolescentes, enfim, quem tiver de condições, né, interesse, e a gente deseja, né, que esse interesse seja ampliado para todos por conta, né, dessa temática tão importante, né? Esse impacto tão importante. E então, falando aqui mais um pouquinho, gostaria que vocês detalhassem um pouco mais sobre o programa de educação para a segurança aquática, né? Como que ele acontece na prática?
Vocês podem trazer essa consideração para nós? Com certeza. Eu vou só completar um pouquinho o que a Aline comentou nesse tópico Pode. anterior e também convidar as pessoas a utilizar a plataforma Tobago, que dispõe de conteúdos educativos gratuitos. Sim. Além dos 10 Isso. cursos, nós temos aqui no tubago.com.br, para quem está nos ouvindo pelo Spotify, só acessar tubago.com.br, nós temos uma área de downloads. Nessa área de downloads, eu vou exibir aqui a tela, as pessoas, as famílias, podem acessar diversos conteúdos para impressão, para produção de atividades. Estou aqui em downloads, nós temos hoje aqui, olha só, além das nossas campanhas educativas que podem ser compartilhadas nas redes sociais, nós temos atividades de colorir, o nosso Tuba Goods aqui. Uma excelente atividade para as férias agora também, né? E os pais podem aproveitar, né? Exato. Muito Muitas bom. escolas baixaram aqui o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, várias atividades de colorir, com dicas de segurança aquática em forma de atividades. Temos campanhas como o Semáforo da Prevenção, que é uma atividade educativa que ensina a prevenção do afogamento de um jeito simples e divertido. E tudo isso pode ser utilizado pelas famílias, assim como pelas escolas, né? Então, dentro da plataforma, a gente tem os cursos gratuitos, os jogos educativos e as atividades que podem ser utilizadas também e tem um valor educacional muito grande. São atividades simples, atividades que passam por uma curadoria da Aline, que é especialista, né, em educação infantil. Então, esse material todo está à disposição das escolas, né, para que seja amplamente utilizado. Inclusive, esse Fantástico. material ele foi utilizado, né, no dia da contação de história, e as crianças puderam levar esse material para casa para os pais estarem vendo, né? Então, as professoras já utilizaram o material, já imprimiram na própria escola, então foi muito Legal. prático, né? E teve uma ação muito rápida, assim, e bem, as crianças receberam de uma forma bem gostosa, assim, eles gostaram de fazer, eles gostaram de participar. E o programa educativo, respondendo agora a pergunta, ele acontece de uma maneira bem estruturada, baseada em jogos e atividades, para que seja extremamente interessante para a criança, utilizando o brincar como a grande ferramenta de aprendizado, de transmissão de novos conhecimentos, né? Novas condutas, novos comportamentos. Por quê? A educação aquática ela vem antes da piscina, antes da água, né? Mesmo as crianças que sabem nadar ou que já estão matriculadas em escolas de natação precisam de educação aquática, né? A gente esteve recentemente na praia, agora nas férias de janeiro, e conversando ali com os guarda-vidas, eles nos disseram o seguinte: olha, a maioria das crianças, das famílias que nós resgatamos em alguma situação, algum estresse aqui aquático, depois que são resgatadas, elas afirmam que sabiam nadar. Olha. Então, ela tem o conhecimento, alguma habilidade, mas não tem educação aquática. Porque a educação aquática é um conjunto de conhecimentos que pode te dizer o que fazer e o que não fazer, como se comportar em cada tipo de ambiente aquático. Então, às vezes, as famílias tem uma visão de que só a natação, que é extremamente importante, né? A gente valoriza demais, é uma das camadas de proteção mais importantes e essenciais para a segurança aquática, mas a educação aquática é um conjunto de conhecimentos para a segurança aquática que se dá por camadas, né? Então, esse programa de educação aquática dentro da sala de aula, ele é estruturado para que as crianças e as famílias, porque a ideia não é alcançar só a criança na sala de aula, mas o nosso material também é direcionado para que a família interaja e converse sobre o tema com as crianças. Então, ele é organizado por faixa etária, por datas do calendário científico, né? Então, a gente tem, por exemplo, novembro, que é o mês da segurança aquática, onde a gente tem um reforço muito grande, uma semana de segurança aquática dentro da escola.
os períodos que antecedem grandes feriados, férias. O verão brasileiro responde por 50% dos casos de afogamento. Então, todo o programa escolar ele é estruturado para entregar um conteúdo extremamente divertido para a criança, para que ela aprenda brincando, e em momentos especiais. E não só dentro de uma campanha ou de uma ação, mas a gente prevê pelo menos 5 ações durante o ano. Nossa, muito bacana, muito importante o que você comentou, e de fato, como, aí reforçando mais uma vez, né, a importância do ambiente da escola, né, de estar, as pessoas estarem ali propícias a aprender e ser um momento, um local oportuno para abordar essa temática, né? Então, excelente. Seria importante também que os projetos pedagógicos, né, das escolas tivessem a inclusão dessas disciplinas, né, uma disciplina de saúde que abordasse, por exemplo, todas as questões de cuidados, né? Não somente como afogamento, mas diversas outras questões, primeiros socorros nas escolas. Então, isso é a questão, né, da dizer assim, o nosso intuito, né, com o Congresso, se promover, trazer essa conscientização, né, essa sensibilização sobre transformar essas escolas em escolas promotoras de saúde, que ali desses ambientes que essas crianças, adolescentes, profissionais, toda a comunidade escolar já venha construindo, né, essa cultura educacional, né, de saúde. Então, essa é a nossa luta. E ter vocês junto conosco, trazendo essa importância, essa temática, de uma maneira assim tão admirável, né, um trabalho tão maravilhoso que vocês estão realizando. Então, muito obrigada por trazerem tudo isso, por disponibilizarem todo esse material, né, gratuitamente na plataforma e terem tantos projetos assim. Então, só tenho a agradecer a vocês. Obrigada, Davi, por você estar aqui. Se você quiser fazer mais algum complemento, pode fazer. Fique à vontade. E a gente já vai encerrando por aqui. Mas pode ficar à vontade, Davi. Enquanto o Davi pensa aqui num complemento, Tudo queria até bem. reforçar essa Sim. questão que você disse que é extremamente valiosa e Uhum. precisa fazer parte do propósito, da missão da escola, né? Que é pensar Exato. saúde, né? A escola tem um discurso que é extremamente importante também de futuro, preparar o futuro, né? Isso. Pavimentar o Formar futuro da cidadãos, né? criança, formar cidadão. Isso é tudo extremamente importante e valioso. Mas antes do futuro tem o presente, né? Isso. Então, não existe futuro num país que perde 4 crianças e 2 adolescentes por dia por afogamento. E detalhe, esse é um dado, de acordo com a Sociedade Brasileira de Afogamento, ainda, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que é a Sobrasa, esse ainda é um dado subnotificado, porque os registros de morte por afogamento, eles Eles são nem muito maiores, sempre né? indicam que o afogamento que foi a causa. Normalmente é colocado a parada cardiorrespiratória, enfim. Então, estima-se que esses dados são 10 vezes maiores do que os Nossa, dados 10? apresentados nos Bastante. relatórios oficiais. Entendi. Então, se nós temos tantas coisas na escola, o combate ao bullying, super importante, o Sim. meio ambiente, as questões relacionadas à água, à saúde de maneira geral, nós precisamos falar de educação aquática, de segurança aquática dentro do ambiente escolar, porque a escola precisa pensar saúde, precisa Uhum. pensar a vida, né? Só assim nós vamos ter preparação para o futuro, né? Exatamente. Então, até citando um caso, desculpa me alongar um pouquinho, Não, pode falar. mas recentemente nós tivemos um caso numa escola em São Paulo, uma escola extremamente nobre, de uma criança, de um adolescente de 13 anos que saiu numa excursão escolar para Uhum. um destino aquático no Brasil, bastante conhecido. Eles estavam num grupo de 10 estudantes, com professor, com monitor, num destino que nós já estivemos, que eu Sim. digo que é extremamente seguro e organizado, né? E esse menino de 13 anos se afogou e quando o grupo foi ver, não tinha mais o que fazer. Foi prestado ali o atendimento e tal, mas a escola perdeu, a família perdeu ali numa condição extremamente evitável, né? Então, Sim. essa conversa que nós estamos tendo aqui precisa estar dentro das escolas, né? Sim, sim.
em todas as camadas sociais, né? O afogamento, ele acontece em todas as camadas sociais, em diversos tipos de ambientes aquáticos, com poucos centímetros de água ou com grandes volumes de água. Então, nós precisamos levar essa conversa para que a gente pare de perder crianças, adolescentes por afogamento, porque isso é algo evitável, né? Uma vez que as pessoas têm informação, elas têm consciência e prevenção. Sim. Agora A o gente vê a Davi importância da informação. Pode falar, Davi. Bom, agora a finalização é para vocês que estão assistindo aí, entrarem na plataforma Tubago. É tubago.com.br. Entra lá, ajude a gente fazendo os cursos, e que tem vários cursos muito legais para você fazer. Tem cursos de prevenção de afogamento em inglês, português, espanhol. Tem curso tem curso de primeiros socorros, tem curso de músicas para gostar de água, tem curso até de banhos para bebês, como dar banho para o bebê e como cuidar do bebê no ambiente aquático, na piscina, na banheira. Tem esse curso também que é com a Sandra, né? A Sandra, professora. só um parênteses, é a única brasileira no Hall da Fama da natação infantil mundial. Recebeu um prêmio agora em 2024 em Fort Lauderdale. É um prêmio super nobre do tema, e ela está na plataforma. Ela é uma palestrante internacional, já palestrou em mais de 15 países e está na plataforma de forma gratuita como uma professora voluntária também. Sim. Dentre outros professores que estão ali, que são referência no Brasil e no mundo. E também tem os joguinhos, tem uma busca de professores e academias também de natação por CEP. É só você digitar o CEP lá, que a plataforma vai mostrar as academias mais próximas de você, para você se matricular, ou matricular o seu filho. E também, se você tiver algum contato com uma escola ou fazer parte assim de alguma comunidade e quiser alguma palestra nossa, ou uma contação de história, ou um teatro de fantoches, é só entrar em contato com a gente que a gente faz a palestra ou o evento. Muito obrigada, Davi. Excelente. Parabéns, viu, pelo seu empenho, pela sua motivação em querer ampliar essa temática tão importante. E com o trabalho de vocês estão salvando muitas vidas. Então, isso é louvável, é admirável. Então, muito obrigada por conhecê-los, por estarem aqui. Aline, muito obrigada. Você é maravilhosa, viu, por todo o processo educativo que você tem coordenado aí no grupo, né, no trabalho de vocês. O livro, né, que vocês utilizaram nas boas práticas e as ações que vocês estão realizando nas escolas. Então, só tenho mesmo a expressar aqui minha admiração, viu? Parabéns. Eu te agradeço também o empenho de vocês, né, com o Congresso, o quão é importante estar divulgando essas informações, e não só, né, da prevenção de afogamento, como essa preservação mesmo da vida, da saúde, e estar dentro da escola, né, e disseminar isso para as crianças, para as famílias. Então, é de extrema importância, né? Porque, como o Henry disse, é a formação, né? Então, você está formando aí para a cidadania. E o que é essa cidadania? Você também está agindo ali na saúde, você está preservando, você está, né? Se fala cada vez mais de saúde, né? Então, por que não estar levando esse tema para dentro das escolas, né? Perfeito. Então, gente, muito obrigada, fantástico. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por toda essa riqueza de conhecimento compartilhado. E deixo aqui, então, um convite para as escolas, para os profissionais, para os diretores, né, de escolas, gestores escolares, que venham, de fato, conhecer a plataforma Tubago, conhecer a família, o trabalho realizado por eles. E que venham, né, por favor, implementar essas ações nas escolas, né? Nós pedimos aqui, com esse objetivo, como nós falamos, de tornar essas escolas promotoras de saúde. Então, muito obrigada. Então, finalizamos por aqui. Nos vemos, então, no Congresso. Sim. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.